Curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Lucas, capítulo 8, do versículo 19 até o 21. Estamos diante dessa situação. A mãe de Jesus, a Virgem Maria, a nossa mãe, que Ele nos deu, que Ele nos presenteou quando Ele estava na cruz. Nesse momento, se apresenta ali com os parentes de Jesus, e isso para nós católicos já está bem claro, graças a Deus. Sabemos que esses irmãos de Jesus, na verdade, são os parentes, são os primos, pessoas mais próximas, porque Nossa Senhora não teve outros filhos. O único filho que ela teve foi nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa Senhora não teve vida íntima com São José. São José foi o pai adotivo de Jesus e ele estava ali para cuidar tanto de Jesus como cuidar também de Nossa Senhora. Ela foi virgem antes do parto, no parto e depois do parto. E uma vez que Nossa Senhora, a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, nossa mãe também, ela foi virgem antes do parto, no parto e depois do parto, isso significa que ela não teve outros filhos. O filho dela era só e foi só nosso Senhor Jesus Cristo. Ela deu à luz a nosso Senhor, como está lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 7. Uma virgem dará à luz um filho. Uma virgem dará à luz um filho. E porás o nome dele de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E ali no capítulo 1 do Evangelho de São Mateus, nós vemos essa própria confirmação quando José estava ali meio que duvidoso, porque ele viu Nossa Senhora grávida, ele viu a Virgem Maria, olha só, a Virgem Maria grávida, porque a gravidez de Nossa Senhora não aconteceu por vias normais. No capítulo 1 do Evangelho de São Lucas, nós vemos isso bem claro. Quando o anjo Gabriel foi ao encontro dela, perguntando se ela poderia ser a mãe do Salvador, e ela disse: mas como isso vai acontecer? Porque eu não conheço homem nenhum. Não conhecer homem nenhum significa não teve intimidade com homem nenhum. E o anjo Gabriel disse que aquele que nasceria dela esse que iria nascer dela, aconteceria essa concepção por obra do Espírito Santo. O Espírito Santo viria sobre
ela. E aquele que nascesse dela seria chamado Filho do Altíssimo, Filho de Deus, e daria-se o nome de Jesus. E realmente essa gravidez aconteceu dessa forma, como os santos padres dizem, que não aconteceu por um sêmen humano. O próprio Espírito Santo veio sobre ela. Aí, voltando, como eu estava falando, no capítulo 1 do Evangelho de São Mateus, estava ali São José na dúvida e o anjo falou para ela que ela estava grávida por meio do Espírito Santo. E aí ele cita aquela passagem que está em Isaías, que eu acabei de falar, no capítulo 7, que fala que o nome dele será Emanuel. E nós, com muita alegria, nós católicos, professamos esta fé, esse dogma, que Nossa Senhora não teve outros filhos. Ela só teve Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu, de maneira particular, eu olhando assim para Nossa Senhora, jamais eu conceberia vendo Nossa Senhora tendo vida íntima com São José. Jamais. Isso não entra na minha cabeça. Infelizmente, os nossos irmãos protestantes, que são aqueles que protestam, por isso é chamado protestante, eles protestam tudo aquilo que a igreja sempre nos ensinou, desde nosso Senhor Jesus Cristo até, como revelação, até o último apóstolo, que foi São João. Eles, instigados por Lutero e outros, dizendo que tudo que está escrito na Bíblia tem que ser lido e entendido como está ali, porque tem coisas que são difíceis de interpretar. Até São Pedro falou isso, que existem passagens na Bíblia que são difíceis de interpretação, e aí nós precisamos do auxílio dos santos padres, precisamos do auxílio da doutrina da igreja para que nós possamos compreender. Precisamos do auxílio da tradição, do magistério, da Sagrada Escritura, no caso, para que nós tenhamos um entendimento melhor. Porque senão vai virar uma grande bagunça, cada um lendo e interpretando do jeito que a pessoa quiser, porque o Espírito Santo falou comigo, porque Deus falou comigo, e aí que entra muitas aberrações, e os protestantes, levado por esse falso entendimento que Lutero teve, de dizer que é só você ler e pedir que o Espírito Santo vai falar para você, e que tudo que está escrito tem, o que não está na Bíblia não é tido como revelação. E aí os protestantes caíram nessa ideia de Lutero, e hoje vive assim. Se aqui está dizendo que estava Jesus junto com Nossa Senhora, né? A mãe de Jesus com seus irmãos, então são os irmãos de Jesus e pronto. E Nossa Senhora teve vários filhos, muitos filhos depois de Jesus e tudo mais, e as coisas não são bem assim. Isso fica bem claro para todos nós católicos, e não podemos ter dúvida disso, e não podemos ensinar isso de forma errada, porque se um católico vive dizendo aí que Nossa Senhora teve outros filhos, ele está fora da Igreja Católica. O pensamento dele já não é um pensamento de católico, é um pensamento de protestante, ou sabe lá de quê, mas já não é mais de católico. A Virgem Maria não teve
outros filhos. Só nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho único dela, o único Filho. E precisamos tomar ciência, tomar consciência disso. E uma vez que nós temos consciência disso, aí nós vamos entender agora o Evangelho. Então, quando Jesus, ele agora diz, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática, Jesus também está elogiando a mãe dele, a Santíssima Virgem Maria, que é nossa mãe também, eu faço questão de dizer isso, que ela fez a vontade de Deus em tudo. Depois que o anjo Gabriel falou tudo e ela passou a entender com clareza, ela disse, eis aqui a serva do Senhor, a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então ela fez a vontade. Então Jesus não está desprezando a sua mãe, ele está dizendo, a minha mãe fez a vontade, eu quero que você também faça a vontade. Então, quem são os meus irmãos? Quem é a minha mãe? Senão aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Então, Jesus agora está inaugurando um novo tempo. É uma nova família. Essa família dos católicos, dos cristãos, aqueles que seguem nosso Senhor Jesus Cristo. Você está compreendendo? Aqui é a nova família. E essa nova família é constituída por mim, por você, que seguimos nosso Senhor Jesus Cristo, somos aqueles que faz a vontade de Deus, não a vontade dos homens, não a vontade do diabo, mas a vontade de Deus. Se lembram de São Pedro, quando ele estava ali diante daquele sinédrio, e eles dizendo para eles não falarem o nome de Jesus, e Pedro disse, a quem eu devo obedecer? Aos homens ou a Deus? E ali, dentro dessa pergunta, ele já estava dizendo, eu vou obedecer a Deus. Então nós somos aqueles que obedecem a Deus, que praticamos o que o Senhor nos ensina. E aqui eu já te faço essa pergunta, que ao mesmo tempo estou fazendo também para mim. Padre José Augusto, você está praticando a vontade de Deus? Você está praticando, na verdade, o que Deus te ensina? Existe alguma coisa, Padre José Augusto, que você está precisando rever para melhorar? E aí eu pergunto para você também. Felizmente, nós encontramos pessoas que elas estão fazendo a vontade de Deus pela metade, no que diz respeito aos mandamentos. Eles dizem assim, esse daqui eu pratico, esse eu pratico e esse eu pratico. Mas esse aqui não. Não é para praticar tudo. Não existe isso de eu pratico esse e esse, mas esse não. E ainda tem aqueles que dizem, eu discordo disso, eu discordo daquilo. Você discordando ou não, não vai mudar. É palavra de Deus, e palavra de Deus, a palavra de Deus é imutável, ela não muda. Ela será sempre a palavra de Deus. Palavra que nos salva, como eu acabei de proclamar aqui, no final disso, palavra da salvação. E você mesmo já respondeu, glória a vós, Senhor, porque é palavra que nos salva. E nós não podemos agora ficar limitando. E aí começa aquelas discussões desses tempos modernos,
onde as pessoas não querem praticar a palavra de Deus, só o que convém. E aí eles vão dizer o seguinte: eu não concordo, eu não concordo, eu não penso assim. Você não pensa assim, mas a pergunta é: e Deus pensa? Vou dar um exemplo muito claro, até na questão do matrimônio, que é uma coisa que precisamos cada vez mais ficar bem claro. O matrimônio, segundo Deus, só o religioso. Esse negócio de ficar se juntando aí e casando somente no civil, isso não é válido. Ou ficar se juntando e vai viver numa vida aí de qualquer jeito. Diante de Deus não é válido. Ou casa e depois se separa, isso aqui casa na igreja, se separa e vive com uma outra pessoa e diz: vou viver assim porque assim tá bom e maravilhoso, e aí fica culpando a igreja. Não, não é para culpar a igreja, não, vai culpar Jesus que disse que um homem, uma mulher casada não pode se separar. Por que ninguém diz assim, eu não aceito Jesus? Só fala o nome igreja, para quê? Porque usando o nome igreja, está tirando o nome de Jesus, porque não tem coragem de dizer para Jesus: eu discordo de Jesus. Eu nunca vi ninguém dizendo que discordava. Jesus, eu discordo do Senhor, porque eu estou feliz com essa mulher. Sim, eu casei sim no religioso, mas agora eu estou com essa mulher e sou feliz e eu discordo do Senhor. Eu nunca vi ninguém dizer assim. Só diz que é a igreja. Porque ali, tanto no Evangelho de São Mateus, no capítulo 19, e Marcos, capítulo 10, vai falar justamente a respeito dessa questão matrimonial. Ninguém diz discordo. Por exemplo, essa questão aí de homens homens com homens e mulheres com mulheres, que na carta aos Romanos ele deixa bem claro ali no capítulo 1 que Deus abomina isso aí. E também lá no livro de Levítico, capítulo 18, versículo 23, que Deus abomina. Eu não vejo ninguém dizer assim: Senhor, eu discordo do Senhor, porque se eu amo essa pessoa. Não, é só culpando a igreja, é culpando os padres. É querendo enganar-se a si mesmo, dizendo que Deus não vai levar em conta. Mas como que Deus não vai levar em conta se ele mesmo condenou? Se lá também na primeira carta aos Coríntios, ali no capítulo 6, do versículo 9 em diante, vai falar justamente sobre essa questão. E as pessoas vão usando, né? Tem aqueles que, quando se fala, olha, faltar a missa ao domingo, claro, salvo as exceções de pessoas que não têm como participar, aí se diz que é um pecado mortal. Não, eu discordo. Bem, você discorda, mas não vai mudar nada. O mandamento vai continuar sendo mandamento. E aí nós vamos aplicando para roubar, honrar pai e mãe, tantos filhos desonrando os pais, mas também esse mandamento inclui também os deveres dos pais para com os filhos. Então, quantos pais desonrando os seus filhos numa vida leviana, os pais que em vez de prover as coisas do filho, não provê para os filhos, fica provendo para si próprio, tirando a comida da boca dos filhos, para gastar com mulherada, com homens, com tantas outras coisas. E Jesus está deixando bem claro que aquele que são da nova família são aqueles que fazem a vontade de Deus. Eu preciso fazer a vontade de Deus. Eu. E você? Você precisa também? Ou você está nessa fase da discordância? Eu aceito isso, mas aquilo não. Meus irmãos,
na carta aos Gálatas, no capítulo 6, São Paulo vai dizer que de Deus não se zomba, não se brinca com Deus. Levemos a sério. Sejamos pessoas que realmente faz parte desta nova sociedade. Nós somos católicos, nós não somos pagãos. No mundo pagão pode viver o que quiserem, homem com homem, mulher com mulher, pode viver os casamentos tudo aí de qualquer jeito, podem, que na verdade não podem, né? Pode roubar, pode fazer o que quiser. No mundo pagão, mas no mundo cristão, no mundo dos católicos, nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. E aqueles que fazem a vontade de Deus terão uma grande recompensa: o céu, a eternidade com Deus. E lá nós o glorificaremos por todo o sempre. E olhando agora para aquela que se dirigiu para se encontrar com Jesus, a Santa Virgem Maria, que é mãe de Jesus e nossa mãe, digamos juntos: ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E a sua Mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.